Quem tem mais chances de ganhar? O Internacional na Argentina, do grande Rosário Central, que não é tão grande assim atualmente, ou o Grêmio do grande São Paulo no Morumbi, onde não ganha há uma década? Doutor Elvio, o senhor que é um homem sério, você não para com essas bobagens aqui. Bom, vamos lá. O páreo é duro para os dois, né? Para os dois. O Rosário não vem bem, né? O Internacional vai com vários desfalques. 6, pelo menos. Eu contei 7, mas aí... E aí, a questão da ausência do Valência, na minha opinião, pesa muito, porque eu acho que é o jogador no Internacional que faz a diferença. 2 jogos, 2 gols. Tirando o Valência. Eu acrescentaria o Fernando, que é um baita na contratação. Né, mas na questão do ataque, sim, né, tirando o Valência, eu acho que cai bastante a questão, mas a tarefa do Grêmio, né, o São Paulo muito bem jogando em casa, o Grêmio ainda não, apesar de ter se classificado na Copa do Brasil, que é uma questão importantíssima do ponto de vista de anímico, do ponto de vista de receita, do ponto de vista de tudo, né, e até para amenizar, né, essa crise nessa questão do posicionamento, né, da tabela do brasileiro, né? Eu acho que o páreo contra o São Paulo, eu acho que é pior do que contra o Rosário, né? Porque o São Paulo é um time que está acertado, é um time que vem bem, né? E o Rosário é um time que não está vindo bem, né? Mas nós falar da questão, eu discuto muito também a questão, mas o que vale o jogo, né? Esse é jogo de 3 pontos, esse é jogo mata-mata, né? Esse é jogo de final, semifinal e tal. Talvez não valha muito, né, a questão da Sul-Americana para ambos, para os times, né? Eu acho que sim, do ponto de vista de meta financeira e de etapas, né, que o clube tem que ter, né? Talvez também não valha muito um jogo de 3 pontos, né? Mas o São Paulo vem muito bem, mas eu acho que a tarefa do Grêmio é pior. Mas na Argentina, estádio lotado. Eu vou discordar um pouco do Elvio, tá? Eu acho que, pelo contexto do momento, a tarefa mais difícil é do Inter. Técnico provisório, desfalque de montão. Tem gente que não querendo jogar, né? Não querendo jogar, tá? Eu vou te dizer, essa dor de Valência aí, essa dor no quadril aí, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho essa dor no quadril desde que eu nasci. E não tem adversário argentino ruim, fraco e má fase, tá? E eu acho que o Grêmio, e eu vou usar a tua expressão anímico, tá? O anímico do Grêmio, mesmo que não tenha sido um grande jogo, mas foi uma boa vitória contra o Importante, Operário, tá? Ou seja, não achou que o time deles era muito operário? Só tem uma coisa, né? Que eu já, em outros programas já fiz. De novo, né? O golzinho de cabeça perto da pequena área. Mas isso é outro detalhe, tá? Então, pelas circunstâncias todas, acho que a tarefa do Inter é muito mais difícil, tá? E é comprometedora, porque a única coisa que o Inter pode ganhar esse ano é a Sul-Americana. E o primeiro jogo, e o Inter, eu acho que o exemplo do jogo contra o Fluminense no ano passado, tem que servir agora, tá? Não pode perder esse jogo. Esse jogo é fundamental. O de casa aqui é depois o arremate. Então, acho que a situação do Inter é muito, muito pior que a do Grêmio. Tá? Mesmo que o São Paulo esteja numa bela fase, tá? E o Grêmio, as 2 equipes equiparadas, o São Paulo tem superioridade. Mas o contexto me parece ser contra o Inter nesse momento. Miola. As competições são distintas, né? Ao meu ver, assim, a competição, sempre um mata-mata, ele envolve um algo a mais do que um ponto corrido. Um ponto corrido, o índice de preparação que a gente espera que o Internacional tenha, o índice anímico, emocional, interior de vestiário, ele exige muito mais do que uma competição de ponto corrido, que às vezes acaba, mesmo com a importância de um jogo de 3 pontos, em relação ao adversário que está lá embaixo, no Z4 ou lá em cima, são 3 pontos que valem. Mas animicamente o jogador se motiva e se faz necessária uma motivação maior para o enfrentamento desses, que é um jogo, 2 jogos eliminatórios, né? Então, além de tudo, a dificuldade que o Internacional vem enfrentando. Os 2 times não vêm bem, né, performando bem. O Internacional com mais dificuldades em função da parte física,
em função dos resultados que não aparecem, da própria eliminação, da própria falta de um treinador contratado. Então, tem todo um aspecto. A própria viagem, né? Então, tem todo um aspecto. O Internacional já saiu de Florianópolis direto em relação à sede de Porto Alegre, não tem conseguido treinar como precisaria treinar. Então, isso torna o jogo um jogo muito difícil e de extrema importância, não só para a evolução, né, em busca da Sul-Americana, que é uma das Copas que o Internacional pode buscar, pelo elenco que tem e que gastou, desde que haja essa compreensão dos jogadores e de todo o bloco que viajou, com diretoria, comissão técnica. Mas em um Inter que é a Sul-Americana? É o que temos. Tirou daqui, doutor. Mas é o que deixar os colorados responder. Eu acho que é o que temos, né? A definição é boa, Porque, é o que temos. Porque é o seguinte, nós já Como diria o Honório Lemos. a gente tem que pensar no próximo campeonato. O próximo que se apresenta é a Sul-Americana. O Internacional não pode abdicar, já não participando da Libertadores, não pode abdicar de ganhar as Copas. Uma já caiu fora, que é um resultado completamente fora de contexto, né? Mesmo em função de estar jogando mal, mas estava na planilha uma evolução para chegar em cima, né? Com o gasto, com a folha de pagamento e com os jogadores que foram contratados e toda a celeuma que se criou no início do ano, que o Internacional seria, inclusive, favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Então... entraria no rol dos favoritos, né? Então, assim, o Campeonato No Brasileiro... início do ano se discutia quem é que ia ser titular, porque tinha mas 16 titulares. Mas isso, as narrativas, elas Era uma acabam... seleção. Uma seleção. As narrativas, elas acontecem assim... Real Madrid dos Pampas. No Doutor Marcelo, No início do atropelamos ano, o Biola. Atropelamos. no início do ano se discutia, já tinha a faixa do Campeonato Gaúcho, já tinha a faixa, nós estávamos num programa junto, já tinha, assim, quem é que ia ser o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, porque vão ser 38 finais. 38 finais. E o Inter hoje, o que eu vejo, assim, entre a pergunta do REC, assim, eu acho o time de São Paulo infinitamente melhor, e o time do São Paulo se criou numa... O Ibsen dizia essa frase, que às vezes o dinheiro é um mau conselheiro. O Santos, lá no Celso Roth, pegou o Robinho, o Diego e fez um time porque não tinha dinheiro. Acabou tendo isso como escola. O São Paulo fez esse time agora, tinha um time horroroso, e fez esse time de base. O São Paulo vendeu um jogador ontem, de 24 anos de idade, que não jogou por 42 milhões de euros. 24 anos? Não tinha jogado. Não jogou no São Paulo. Já foi vendido. Mas com 24 anos ele jogou onde? Não jogou. Não jogou no São Paulo. Já foi vendido direto. Jogou com 24? Jogou todas as seleções de base. E era sempre reserva. Jogou todas as seleções de base e não apareceu no São Paulo. E para venda já é um veterano, né? Sim, não, por isso que eu estou falando. Pode olhar. Porque tem o Beraldo ali, que foi então, assim, vendido por quase 100 milhões. Pode dar uma olhadinha. Foi vendido ontem. Tem o Nestor, que também... Foi assim, ele não jogou no São Paulo, jogou todo titular nas categorias de base da seleção brasileira e foi vendido pelo São Paulo. Qual era a posição? Espero que aconteça isso com o Lucas. Atacante. Bom. Então, assim, normalmente atacante é o que vale mais. Né? Então, assim, o que acontece? Nessas situações hoje, o Inter recheou seu time de jogadores e o Inter está coerente nas suas incoerências. É uma frase, hein? Um troço profundo, hein? O Inter está coerente nas suas incoerências. Me lembrou a frase do Luiz Roberto Barros Nunes: o Grêmio é o Grêmio porque é o Grêmio. Vê um troço? Grenal é Grenal. Não, então, assim, o que acontece? Hoje o Inter... Está coerente nas suas incoerências. Nas suas incoerências. Porque, assim, daqui a pouco tu vê lá, é o Capa que vai definir. Muito bem, é o Capa que vai definir. Aí ele define 40 treinadores. Isso é piada. Aí tu imagina o REC na véspera do seu casamento com 40 noivas para escolher qual é a noiva sonho. Que ele vai casar. Pena que eu não nasci muçulmano. 40 virgens. 40 noivas. Então, assim, quem tem 40... É mais difícil, né? Quem tem 40 não sabe nem para que lado vai correr. Perfeito. Quem tem 40 não sabe nem para que lado vai correr.